E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, mais uma sugestão de inscrito, hein galera? E dessa vez veio do inscrito João Vitor. Ele falou para fazer aí um top 5 ou um top 10 de peixes que só existem no Brasil e assim valorizando os nossos peixes. Concordo plenamente com o João Vitor. Eu acho que no nosso país temos peixes lindíssimos, pouco valorizados, né? Mas assim, João Vitor, infelizmente eu não posso fazer peixes exclusivamente aqui no Brasil, porque é muito difícil a gente dizer esse tipo de coisa, porque muitos gringos já pegaram peixes nossos e já reproduziram lá fora. E em alguns casos até gringos soltaram esses nossos peixes no rio deles, logo se tornaram invasores biológicos, se reproduziram fora do país, tá? Então, assim, é praticamente impossível a gente dizer com propriedade que temos sim peixes exclusivamente que só existem aqui no Brasil, tá? É muito difícil. Mas eu separei aqui os peixes nativos da nossa fauna brasileira, né? Que são peixes lindíssimos, muitos são valorizados, alguns desses da lista são desvalorizados por nós mesmos, brasileiros, que lá fora são vendidos a valores exorbitantes. Os gringos valorizam demais alguns desses peixes, mas de qualquer forma a lista tá feita, tá? E eu resolvi fazer um top 10, porque como temos muitos peixes aqui no Brasil, eu acho que vale a pena a gente investir um pouquinho mais e fazer um top 10. E se vocês querem ver uma segunda parte, deixa o like de vocês, comentem aqui bastante, caso queiram ver uma segunda parte, porque eu acho que é viável, né, galera? Uma segunda parte de peixes brasileiros, né, nativos daqui da nossa fauna, eu acho que é sempre bem-vindo. Dá pra fazer aí muitas e muitas partes, afinal, temos muitos peixes, beleza? E antes da gente começar o vídeo, galera, peço rapidinho para vocês prestarem atenção no recadinho que eu vou dar a vocês. Eu criei um novo canal, ainda não postei vídeos lá, mas esse mês mesmo de janeiro já começarei postando, que é um canal aí focado mais para a cultura nerd/geek, né? É um outro hobby que eu gosto, além do aquarismo. Eu vou falar sobre animes, séries, mangás, enfim, coisa nerd, tá? E eu sei que tem muita gente aqui no canal que compactua do mesmo hobby que eu, né? Também é nerd igual a mim. Então, por favor, se vocês puderem, o link tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado também. Se vocês puderem se inscrever lá, em breve estarei postando vídeos e vai ser um conteúdo bem legal, não vai ser todos os dias, é claro, mas em breve vocês vão saber aí a frequência que nós vamos postar, tá? Mas fiquem tranquilos que o canal Mr. Beta não vai sofrer nenhum impacto com relação a esse canal, muito pelo contrário, vai continuar firme e forte e, se Deus quiser, mantendo a frequência aí de 2 vídeos diários, tá bom? Então, recado tá dado, conto com a ajuda de vocês, com a inscrição, que isso vai ajudar bastante pra gente bombar aquele canal também. E vamos lá pro vídeo. Número 1, tucunaré, um dos reis aí, né, do aquarismo jumbo. A galera jumbista ama demais esse peixe. E o tucunaré existe aí vários tipos, né? Tem o tucunaré amarelo, tem o azul, enfim, tem muitos tipos de tucunarés. E cada um é mais lindo do que o outro. São peixes extremamente caçadores, bem vorazes, são carnívoros, tá? São grandes caçadores aí dos rios amazônicos, principalmente, né? Lindos demais, extremamente valorizado aí, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E eles vivem numa faixa de pH de 5,5 a 7,5 e a temperatura vai de 24 a 30 graus. E o tamanho deles, na natureza, geralmente eles podem chegar até 1 metro de comprimento. São monstros, né? Mas dentro de aquários eles ficam um pouco menores, tá? Tem casos aí de 60 centímetros, 70 centímetros. É um pouco difícil encontrar tucunarés muito grandes a ponto de chegar a 1 metro dentro de aquários, a menos que sejam criados em grandes lagos, em grandes tanques, né?
aí sim é possível atingir esse tamanho, tá? Número 2, Tetra Neon. Não poderíamos esquecer o nosso querido e amado neonzinho, né? Também muito visto aqui no nosso querido Brasil, né? Nos rios amazônicos, principalmente, onde a galera faz a coleta desses animais e hoje temos em nossos aquários devido a essa coleta, tá? São animais selvagens, tirados da natureza e introduzidos dentro de aquários. E não só tem aqui no Brasil, tá? Geralmente é enviado para outros países também. A galera de fora ama demais esse peixe, principalmente para aquários plantados, pois fica lindo de fato, né? São peixes com uma coloração lindíssima que chama muita atenção de qualquer um, né? Eles vivem numa faixa de pH de 4,5 a 7,0 e a temperatura vai de 24 a 30 graus. E podem viver aí em aquários a partir de 40 litros, numa boa. Ter aí uns 10, 8 exemplares mais ou menos, fica tranquilo para manter dentro dessa litragem, tá bom? Número 3, Mato Grosso. Outro peixinho aí que vive aqui nos nossos rios, muito conhecido e querido também por muitos aquaristas. O Mato Grosso geralmente é porta de entrada também para muitos aquaristas iniciantes. E os Mato Grossos vivem numa faixa de pH de 5,0 a 7,2 e a temperatura vai de 20 a 30 graus. E podem viver aí em aquários a partir de 40 a 50 litros também. 10 exemplares já é o suficiente, com um aquário bem plantadinho, que é o que eles gostam bastante. Uma filtragenzinha bacana e tá tudo certo, tá? São peixinhos bem fáceis de serem mantidos, então vale super a pena aí, tá bom? Número 4, Traíra, outro peixe nativo aqui do nosso Brasil. Peixe lindo demais, pelo menos na minha opinião, embora muitas pessoas achem esse peixe feio pra caramba, né? Mas eu não acho, eu acho muito bonito. Adoraria ter esse peixe futuramente, mas no momento não tem espaço, principalmente lá no meu jumbo, né? Que já tá com a fauna quase completa. Mas quem sabe no futuro. É um peixe aí que chama muita atenção, muito imponente, robusto, né? É um excelente predador também, um carnívoro de raiz mesmo, come pra caramba, cresce, tá, galera? Ele pode chegar até os seus 50 centímetros, então é um monstro. E eu recomendo aquários aí de pelo menos 2 metros de comprimento para poder ter esse animal de forma confortável, né? Minimamente confortável. De preferência, um pouco maior, se vocês tiverem espaço, é claro, tá? E eles vivem numa faixa de pH aí de 5,5 a 8,0. E a temperatura vai de 22 a 28 graus. Número 5, Cachara. Outro peixe também nativo aqui do nosso país, lindo demais. É um peixe muito valorizado tanto aqui no Brasil quanto lá fora também. E não é para menos, né, galera? Tem uma marcação belíssima, o formato dele também chama muita atenção, o nado dele também bem elegante. Um ótimo caçador também, cresce consideravelmente bem. Na natureza podemos encontrar cacharas aí com quase 1 metro de comprimento, então são monstros. É claro que dentro de aquários não é essa a realidade, elas crescem bem, mas não chega para tanto, tá? É claro que se vocês tiverem grandes lagos, grandes tanques, talvez vocês consigam um bom tamanho para cachara. Mas geralmente ela fica aí nos seus 50, 60 centímetros mais ou menos, tá? Vivem numa faixa de pH de 6,0 a 8,0 e a temperatura vai de 24 a 28 graus. Número 6, Mussum. Pois é, galera, outro peixe jumbo aí que eu adoraria ter no futuro. Quem sabe, né? Vamos ver aí como é que vai ficar no futuro. É um peixinho aí muito bacana, cativante também. Apesar do tamanho que ele pode atingir, que é os seus 1,5 metro na natureza, é claro, dentro de aquários ele chega aos seus 60, 70 centímetros. Em alguns casos pode até crescer um pouco mais do que isso, mas não passa muito disso. Ele é um peixe até manso, ele não é territorialista, ele não é de atacar outros peixes para morder mesmo, né, na maldade. Ele só é um caçador, carnívoro, né? Então, o que comer na boca dele, ele vai comer. Mas tirando isso, é um peixinho aí super dócil, muito tranquilo, gosta de viver intocado. Então, caso vocês queiram ter, tenham aí sempre em mente troncos, raízes, rochas, para ele poder se intocar e se sentir mais à vontade. Tem uma galera que costuma até colocar cano de PVC dentro do aquário, para ele justamente poder se intocar lá dentro
e ficar mais seguro, né? O Mussum vive numa faixa de pH de 6.0 a 8.0 e a temperatura vai de 22 a 34 graus. Número 7, acará disco, o nosso querido disco, né? As joias daí dos aquários amazônicos. É um dos peixes mais apreciados no mundo todo, lindo demais. A galera de fora adora, reproduz muito lá fora e manda de volta pra gente, né? Pois é, mas a gente pode ter os nossos próprios discos, né? Os discos selvagens que vivem aí, por exemplo, em rios amazônicos, que na minha opinião são a coisa mais linda. Eu pessoalmente acho muito mais bonito um disco selvagem do que os outros criados em cativeiros, pelo menos é a minha opinião. Todos são lindos, né? Mas eu tenho um carinho muito maior pelos selvagens. Eles possuem uma cor muito bonita que me chama bastante atenção, tá? Criados aí em grupos de pelo menos 5 a 6 indivíduos. Dá para fazer montagens belíssimas com esses peixes. Dá para colocar junto com outros tetras, né? Pequenos tetras para nadar em cardume junto com os discos. Dá para colocar junto com ciclídeos anões também. Fica muito bonito, tá, galera? Vale muito a pena para quem tem condições aquário para poder mantê-lo, tá? Geralmente é recomendado um aquário aí de 1 metro para ter um grupo de 5 pelo menos. Tem uma ótima filtragem porque são peixes que são um pouco sensíveis para mudança brusca de parâmetro, por exemplo, de pH, de temperatura, tá? Então tem que ter um aquário bem certinho, bem controladinho, mantendo todos os parâmetros cravados para manter a saúde desse peixe em dia, tá bom? Vivem numa faixa de pH de 6.0 a 7.0 e a temperatura vai de 25 a 28 graus. Às vezes pode ir até os 30, o que não tem problema nenhum, desde que vocês adaptem muito bem esse animal, beleza? Número 8, acará-bandeira, outro peixe nativo aqui do nosso país, muito apreciado, muito conhecido também. Muitos aquaristas iniciantes começam com esse peixe também, até pelo fato de chamar muita atenção. A galera gosta muito do acará-bandeira. São criados também em pequenos grupos de 5 a 6 indivíduos, onde o aquário recomendado é pelo menos 1 metro de comprimento, para eles ficarem mais à vontade, né? Já que eles crescem bem, podem chegar aí aos seus 15 centímetros, mais ou menos, 16 centímetros em alguns casos. Ciclídeos, né? São ciclídeos, então tem o seu comportamento, às vezes, um pouco temperamental em alguns casos, beleza? Então tem que ficar sempre de olho no comportamento desses caras. Vivem numa faixa de pH de 5.5 a 7.0 e a temperatura vai de 24 a 30 graus. Número 9, rodóstomos. Outro peixinho aí, pequeno, de cardume, que vive aí no nosso Brasil, preferencialmente nos rios amazônicos, onde muitos são coletados e colocados dentro de nossos aquários, tá? Eu acho eles belíssimos com aquelas colorações que eles possuem. Lembram até um indígena, né? Com o rosto pintado de vermelho e a cauda deles pintado de preto e branco. Então, lembra bastante uma pena, né? Muito bonito, muito apreciado também em aquários amazônicos. A galera gosta bastante de colocar eles junto com bandeiras, com discos, né? Para montar aquele ambiente bem amazônico, que eu acho lindo também, né? Os rodóstomos vivem numa faixa de pH de 5.5 a 7.0 e a temperatura vai de 24 a 30 graus. Podem colocá-los aí 10 indivíduos em aquários de pelo menos 40, 50 litros, que fica muito bonitinho. Com bastante plantas, é claro, pois são peixes que apreciam bastante essas plantas. Número 10, osca. Outro peixe também nativo aqui do nosso país. Vocês podem encontrar oscas em vários tipos de rios aqui do Brasil afora. Geralmente ele é conhecido como apaiari, pelo menos lá na Amazônia é assim que é conhecido, tá? Muitas pessoas não sabem, mas é assim que eles são conhecidos lá, tá? É o nome deles mesmo. Osca ficou conhecido popularmente. Se perguntar a alguns pescadores da Amazônia, vocês vão ver que eles vão dizer que é apaiari. Mas, de qualquer forma, é o mesmo peixe, um peixe muito apreciado por muitos aquaristas, é porta de entrada para muitos aquaristas no ramo do jumbo, então é um peixinho aí muito querido, pode ser mantido como pet fish também, em um aquário sozinho, onde o aquarista vai cuidar dele ali sozinho,
e ele vai ter aquele vínculo maior com o dono, né? Então é um peixinho sensacional, extremamente inteligente, tá? Vive aí numa faixa de pH de 6.0 a 7.5. Em aquários, geralmente a gente encontra numa faixa de pH de 6.6 a 7.2, mais ou menos. E a temperatura vai de 22 a 28 graus. Se bem adaptados, podem viver com tranquilidade em até 30 graus, tá bom? Então, esses foram os peixes nativos aqui do nosso Brasil. Espero muito que vocês tenham gostado. E agradecer mais uma vez ao João Vitor por ter sugerido essa ideia de vídeo. Achei a ideia muito interessante. E se vocês querem ver a segunda parte, por favor, deixe aqui nos comentários. Deixa o like de vocês, que é muito importante. E pra galera que não é inscrita ainda no canal, assiste o conteúdo, por favor, se inscrevam, dê essa força aqui pro canal, pois isso ajuda demais, beleza? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.